Falo agora dos custos para a formação de pastagem, que podem variar de acordo com o nível de tecnologia aplicado. Isso, de acordo com a Scott Consultoria, a formação de 1 hectare de pasto com aplicação de alta tecnologia tem um custo médio de aproximadamente R$ 2.000. Para a gente entender um pouco mais sobre esse assunto, eu estou recebendo aqui nos nossos estúdios a pesquisadora da Embrapa Gado de Corte, Mariana Aragão, que já está aqui do meu lado. Inclusive, Mariana, eu queria que você se apresentasse para a gente, porque eu sei que você não trabalha só como pesquisadora da Embrapa Gado de Corte, tem mais coisa aí, então eu queria que você contasse para a gente um pouquinho da sua história logo de início. Obrigada pelo convite, bom dia a todos. Bom, eu sou pesquisadora da Embrapa Gado de Corte já há 20 anos, né? Então uma longa jornada aí. Sou zootecnista e trabalho na área de economia e administração rural na Embrapa. E recentemente assumi aí um desafio de coordenar o grupo de pesquisa em sistemas de produção de pecuária e tem sido um assunto bem, né, um grupo bem interessante com vários trabalhos aí encaminhados. Bom, o assunto de hoje é pastagem, né? E a gente vem abordando esse assunto já há algum tempo, sabe que é uma realidade às vezes até difícil para o produtor rural. Como que a tecnologia tem auxiliado aí na formação de pastagens, como que isso tem chegado às propriedades? Bom, a tecnologia, ela é o ponto de partida, né? Ela é fundamental para o desenvolvimento, não só da pecuária, da agricultura em geral, aliás, de qualquer setor, né? A gente fala hoje muito das inovações tecnológicas e isso é fundamental que o produtor esteja bem antenado e bem sintonizado com essas novas tendências. No caso específico de pastagem, né? Então a gente pensa em tecnologia, a própria semente, né, forrageira é uma tecnologia, são anos de estudos para que essas tecnologias sejam disponibilizadas para o produtor. Além dos estudos de melhoramento genético dessas forrageiras, existem todos os estudos de manejo de pastagem. Hoje a gente está entrando na questão de automação, uso de drones, então tem muitas novidades vindo, a tecnologia vem para ajudar o produtor a otimizar esses sistemas de produção, a melhorar a eficiência, né, da implantação dos sistemas, enfim. Eu vi aí as previsões aí da Scott Consultoria, né? E de fato uma boa formação de pastagem com boa semente, isso é fundamental, né? A escolha da espécie, sementes de boa qualidade, de empresas idôneas, isso é fundamental porque aquilo ali é o que vai construir o patrimônio em termos de pastagem. Se você começa errado, é muito difícil consertar depois e esse custo vai aumentar muito depois, né? Para tentar amenizar os problemas que vão vir futuramente quando a gente não usa a tecnologia corretamente. Um assunto muito importante que as pessoas até costumam perguntar é quanto tempo que uma pastagem dura, qual é o período, né, que o pessoal pode... Essa pergunta sempre aparece. Eu vou fazer uma analogia com uma casa, né, para ficar bem fácil de entender. Se a gente constrói uma casa e a gente faz bem a fundação dessa casa, a gente usa bons materiais, a gente vai ter uma casa que vai durar a vida toda e fazendo a manutenção dessa casa. Não é diferente com a pastagem. Quando a gente faz uma pastagem, forma uma pastagem bem formada, faz um manejo adequado dessa pastagem e trabalha com uma boa taxa de lotação adequada para o sistema de produção, adequada para os objetivos do produtor e para o nível de tecnologia, essa pastagem tem uma capacidade de perenizar, né? Que a gente fala aí da perenização de pastagem, justamente esse processo de... A gente tem, por exemplo, na Embrapa, nós temos pastagens de 30 anos que continuam produtivas, mas por quê? Elas foram bem formadas e elas são mantidas, né? Fazendo a reposição dos nutrientes. O pasto é uma lavoura. Então, essa é a mudança, né? A quebra de paradigma que a gente precisa entender na pecuária, que precisa se investir na pastagem para ter bons retornos, bons resultados com os animais. Fazendo também uma análise com isso, a gente entende que cada propriedade tem uma realidade diferente, né? A pecuária no Brasil é muito heterogênea. Então, como que a pesquisa auxilia nesse processo e como que vocês lidam e trabalham com os dados que são buscados na fazenda, né? Tem esse exemplo da pastagem da Embrapa com 30 anos, mas em outras propriedades, às vezes, a durabilidade é um pouco menor. Como que vocês lidam com esses números, esses dados? Tá. Bom, primeiro o seguinte, a gente precisa entender que no caso das pesquisas experimentais, nós fazemos com condições controladas, né? Então a gente mede todos os indicadores em condições que a gente mais ou menos controla, porque ainda assim estamos falando de um sistema de produção em um local aberto, né? Então as questões climáticas a gente não controla.
Mas, quando a gente vai digamos assim, para validar nossas tecnologias, a gente tem uma rede de colaboradores que testam em diversas condições, para depois a gente poder posicionar estrategicamente essas tecnologias. Então, a gente vai falar se aquela espécie ela é adequada ou não para solos com boa drenagem ou com baixa drenagem, solos, regiões que têm problema de seca. Então, tudo isso é considerado na pesquisa. Além disso, a gente faz parcerias, a gente tem alguns trabalhos com unidades de referência tecnológica, que é onde a gente coloca a nossa tecnologia à prova em situações reais, em fazendas reais, e analisa o impacto disso ao longo do tempo. Então, e as coisas que acontecem na fazenda acontecem também com a nossa tecnologia. Então, os dados são compilados e analisados para poder trazer uma realidade mais próxima do que o produtor vive, né? Uma outra forma também de analisar essas diferenças, e o próprio CPEA trabalha bastante, é com sistemas modais, sistemas de frequência, assim, sistemas mais frequentes, né, numa região, que a partir desses sistemas a gente faz um painel com especialistas, define os sistemas de produção e a partir daí a gente começa a fazer análises e aí extrapolar os dados para os diferentes tipos de sistemas de produção. É uma metodologia muito consagrada internacionalmente e a gente também usa isso. Além desses trabalhos, o que mais a gente tem de pesquisas que são relacionadas aí à formação de pastagens que pode ser apresentado ao produtor, ao público que acompanha a nossa programação? Nós temos, bom, além dessa área forte que eu falei, né, do melhoramento genético de forrageiras, que é um dos nossos carro-chefes, né, a área de manejo de pastagem muito também ativa. Nós trabalhamos com diversos tipos de pastagens, inclusive multigramíneas, fazendo misturas de gramíneas para poder ver, né, a interação dessas gramíneas. Consorciação com leguminosas, temos vários trabalhos com leguminosas. A integração lavoura-pecuária-floresta também chegando muito forte, né, não só como uma possibilidade para a recuperação de pastagem, mas como sistema mesmo de produção para otimizar esses recursos, né, que o produtor tem disponível aí. E se ele não tem, ele pode buscar parcerias também para, né, melhorar a condição. A gente sabe que integração lavoura-pecuária existe essa sinergia entre as culturas e a pastagem, uma contribui para o desenvolvimento da outra. Então, assim, se o produtor não tem condição de implantar e ele está numa região que ele pode usar essa tecnologia, ele pode buscar parcerias para fazer isso. Então, é muito diversa, né? A possibilidade, as oportunidades para o produtor são várias. Agora, quando a gente fala de degradação, que também é uma realidade muito presente, a gente encontra muitas situações que possam levar a propriedade a entrar nesse ponto. A gente tem, por exemplo, o comportamento extrativista, né, que deixa ela degradada. Esse, inclusive, é um elemento de desvalorização de área. E já existem parâmetros que mostram por que isso ocorre dentro da atividade? Sim. Nós mesmo na Embrapa temos alguns estudos já de algum tempo que demonstram que um dos problemas da degradação de pastagem vem assim de uma herança, digamos, um pouco cultural, porque antigamente, com inflação alta, os produtores usavam a pecuária como uma forma de manter o seu capital, né? Então, eles investiam no animal, na compra de animais, e isso valorizava com o tempo. Então, era muito bom ter muitos animais para evitar perder dinheiro no mercado, digamos assim. E isso, culturalmente, foi se consolidando. Além disso, existe uma questão do próprio status, né? Porque o ter animais é associado com ter riqueza, ter patrimônio. Então, existe uma tendência de os produtores terem um excesso de animal, de rebanho, porque isso gera uma segurança patrimonial. Porém, ao mesmo tempo, a maior causa de degradação de pastagem é justamente o excesso de lotação, né? Então, muitas propriedades, de uma forma muito simples, reduziriam esses impactos da degradação simplesmente por reduzir a taxa de lotação. Então, o excesso de animal dificulta essa rebrota do pasto, abre oportunidade para as invasoras e sem considerar que muitos produtores não fazem nenhuma reposição de nutrientes, né? Então, isso é realmente uma questão que o produtor precisa olhar com cuidado. É melhor ter menos animais desempenhando melhor e dando oportunidade para a pastagem se revigorar,
do que ter muitos animais rendendo pouco, né, e com chance quase zero dessa pastagem se recompor. E é rápido esse período para que a pastagem se degrade? Ou é uma coisa que demora um pouco mais, não dá para perceber logo de início? Como que é? Olha, ela vai dando sinais aos poucos, né? E é por isso que a gente fala, o produtor hoje em dia, ele tem que ser um especialista, né? Ele tem que ser um especialista em pastagem, ele tem que ser um especialista na produção animal. Então, ele precisa estar atento aos sinais da degradação. Então, começou a ralear, né? Diminuiu o estande de plantas, ele precisa observar isso e começar a pensar o que ele vai fazer, né? Às vezes, deixar uma área em repouso para ela se recompor, usar uma outra área da fazenda, diminuir a taxa de lotação. Então, tem várias alternativas sem ele precisar, inclusive, colocar dinheiro. Essa é a segunda etapa. A primeira etapa, a gente fala assim, é a etapa zootécnica. Então, é simplesmente o manejo dos animais, que vai permitir, inclusive, é custo baixíssimo isso, né? Numa segunda etapa, a partir do momento que ele identificou o problema, aí ele talvez tenha que fazer alguns investimentos em cerca, dividir lotes, né, dividir piquetes, fazer um investimento em fertilização, calcário, de repente até fazer uma reforma de pasto. Então, mas ela vai dando sinais. Então, aparecimento de cupim, de plantas daninhas, isso aí, o animal perdendo peso, tudo isso são indicativos, né? Quando chega a fase de erosão, aí a gente já tem uma situação quase irreversível, você realmente tem que começar do zero. E justamente, como é esse começar do zero? Chegou no ponto que não tem mais o que fazer com a pastagem, o que o produtor, o pecuarista que está acompanhando aí na nossa programação tem que fazer? Eu não sou especialista na pastagem, né? Mas, de qualquer forma, o que ele precisa fazer é reformar essa pastagem. Ele vai ter que começar ali, ele vai ter que trabalhar primeiro eliminando essas daninhas, ele vai ter que fazer um trabalho ali de reforma de pasto, botar calcário, provavelmente gesso, fazer uma análise de solo, é muito importante a análise de solo para poder definir qual o nível de investimento ele vai ter que fazer, escolher bem as espécies, né, forrageiras. Hoje a gente tem um aplicativo que é o Pasto Certo, que permite o produtor, ele ajuda o produtor a identificar quais são as espécies forrageiras, dependendo do objetivo dele, do sistema de produção dele ou dela, quais seriam, né, as mais indicadas, as espécies mais indicadas para aquele sistema de produção. Então, existe muita opção, muita tecnologia para o produtor escolher, né? E se ele ficar na dúvida, ele precisa procurar um técnico que o ajude a conduzir esse processo. Uma última pergunta para a gente encerrar a nossa entrevista, o tempo acaba sendo muito escasso, Sim. Mas a tecnologia tem voltado para essas propriedades? A senhora que trabalha diretamente com essa área, é perceptível que as pessoas estão buscando trazer essas tecnologias, fazerem esse tipo de investimento, ou ainda é uma realidade um pouco distante? Como você tinha dito no começo, né, que a pecuária brasileira ela é bem heterogênea, isso é uma verdade. Então, nós temos assim vários tipos de produtores. Nós temos muitos produtores que estão sim buscando, estão correndo atrás, entrando em linhas de financiamento para fazer reforma de pastagem, entrando nas áreas de lavoura, integração lavoura-pecuária. Então, a gente tem muitos produtores, sim, se tecnificando, e isso reflete, inclusive, a gente vê aqui no Mato Grosso do Sul, a gente sabe que a área de pastagem diminuiu e a nossa produção de carne aumentou. Então, isso só é possível porque existe investimento em tecnologia. Agora, a gente não pode deixar também de considerar que uma parte grande dos produtores fica, muitas vezes, à margem dessa inovação tecnológica. E nós temos que, como associações de criadores, a própria Embrapa, Senar, outras instituições aí, nós temos que olhar para esses produtores, né? O Senar faz um trabalho muito bacana, né? Com a TEG, acompanhamento aí do produtor, inclusive na parte gerencial, que é fundamental. Mas trazer esses produtores para essa nova realidade de intensificação sustentável da produção, né? Então, temos que olhar para esses produtores mais, digamos assim, que estão ficando para trás, nós temos que dar a mão para eles e trazê-los juntos para que não fiquem para trás. O famoso ninguém solta da mão de ninguém. Ninguém solta da mão de ninguém, exatamente. Mariana, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Viu? Estamos à disposição, a Embrapa está à disposição. Perfeito. Para quem quiser rever a entrevista, ela fica disponível, inclusive, daqui a pouquinho no portal sba1.com. Para você, um ótimo final de semana.